Olá, o Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí conversa hoje com a jornalista Terezinha Almeida. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado nosso convite. Oi, Rodrigo. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Boa noite para você, boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está aqui também no estúdio. Queria começar essa trajetória, antes de a gente falar da parte do jornalismo na sua vida, um pouco sobre a sua infância. Você é nascida em São José, né? Excepcionalmente, eu sou nascida em São José. São José tem pouquíssimos joseenses, né? Eu nasci em São José, nasci, se eu não me engano, na Santa Casa. Sou de uma família de 6 irmãos e todo mundo nasceu aqui. Mas meus pais são de Capão Bonito e de Itapeva, no interior do estado de São Paulo. E vieram para São José para trabalhar? Para trabalhar. Meu pai veio para trabalhar e daí criou os 6 filhos aqui. E que bairro que vocês moravam lá em São José? No Jardim São José, que é mais próximo ali do Jardim Paulista, que é onde minha mãe mora ainda, que é ali perto do viaduto que vai para Embraer. Tem gente que não conhece bem São José, mas é por ali. Perto do estádio Martins Pereira também. E o que você lembra dessa infância? Como é que era São José quando você era criança? Sabe o que eu lembro bastante? Que esses dias eu estava conversando com os amigos. Eu lembro de quando abriu o primeiro shopping. Eu lembro quando São José teve o primeiro McDonald's. Eu lembro do... Você é muito novo, você não vai lembrar, né? Do Peg Pag. Enfim, eu tive uma infância muito gostosa, muito feliz. Eu brincava bastante, brigava bastante com os meus irmãos. E eu não tinha muita referência do que seria o meu futuro, para onde eu ia, o que eu queria fazer. Então, acho que só ali quando eu tive meus 15, 16 anos é que eu comecei realmente a pensar um pouco mais no meu futuro. Apesar de eu ter começado a trabalhar cedo, ali com uns 14 anos, eu já queria muito trabalhar, ter independência, ter dinheiro para pagar meu ônibus. E você começa a trabalhar em que setor? Meu pai tinha um escritório de contabilidade, aliás, tem ainda. Meu pai é o contador mais antigo, de maior idade e há mais tempo de trabalho trabalhando em São José. É um super orgulho. E ele me levou, eu trabalhei o que era chamado talvez de office boy dele. Mas você, dos 6 filhos, você é qual ali? Você é Eu sou a segunda mais velha. A segunda mais velha? A segunda mais velha. E que tipo de educação os seus pais deram para os filhos? Eu acho que eu ter ido trabalhar com meu pai ajudou muito a identificar o tipo de educação. O meu pai ele é muito correto, muito rígido e ao mesmo tempo muito carinhoso. E eu acho que eu trouxe boa parte dessas características dele para mim. Minha mãe muito severa, muito mais rígida na educação. E ele, acho talvez um pouco mais ouvido, assim, um pouco mais flexível, mas extremamente forte também e coerente nas convicções dele. De jornalismo, ninguém na família? Ninguém? Ninguém, não. E por que você escolheu o jornalismo? Eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa para melhorar a minha vida e a vida das outras pessoas. Eu não via muito caminho no lugar onde eu estava, o que eu poderia fazer. Então eu achei que o jornalismo seria uma ponte para eu tentar... É quase que um trabalho social. Eu acho que era uma ponte para eu dar voz para quem não tinha voz, era uma chance para eu dar espaço para quem não tinha onde falar, onde gritar, onde reclamar, onde pedir. Então eu achava que eu tinha que ter um papel onde eu pudesse mudar a vida de alguém, melhorar a vida de alguém, e eu achava que o jornalismo era um ótimo caminho para isso. Você costumava ler jornal ou assistir telejornal? Assistia telejornal. Eu me lembro que eu assistia o Tramontina no Bom Dia São Paulo, quando eu levantava para ir para a escola, às 6 da manhã. Eu lembro que eu assistia. Durante muito tempo eu colecionava o Caderno 2 do Estadão, porque eu adorava. Eu queria ser jornalista para fazer parte de uma equipe de um jornal impresso, que era o meu grande sonho. Por fim, eu fiquei pouquíssimo tempo no jornal impresso e acabei fazendo quase que a minha carreira inteira em televisão. E você se formou em Mogi, né? Eu formei na UMC em Mogi. Não tinha ainda São José, eu acho que não tinha Taubaté também, então eu não tinha muita opção para me formar por aqui na região. A universidade mais próxima era a UMC. Sim, isso é fim dos anos 80 ou já anos 90, já que você se forma? Eu acho que eu me formei em 90, exatamente. 90 mesmo? E você começa nos anos 90, a trabalhar no impresso? Eu comecei a trabalhar em rádio. Metropolitana, né? Na Metropolitana, que algum irresponsável me deu um trabalho. Acho que eu estava no primeiro ano de faculdade, eu não tinha ideia do que era
Eu não tinha ideia. Aliás, ninguém tem ideia do que é trabalhar com jornalismo a hora que sai da faculdade. Não importa qual faculdade você fez, você vai sair despreparado. E daí eu cheguei ali no primeiro ano de faculdade, fui correndo atrás, falei, quero trabalhar, quero fazer alguma coisa. Eu fui aquela estagiária de rádio, que na verdade não é estagiária, você trabalha. Fiquei quase 2 anos na rádio, trabalhando. No meu primeiro dia de estagiária, falaram, olha, esse aqui é o seu... Nem lembro como chamava, walkie-talkie, né? E não existia celular. Esse aqui é o motorista, no Fusquinha, né, da rádio, pode ir. Tá, vou aonde? Sei lá, onde você quiser. Daqui uns 15 minutos te chamam para você dar alguma notícia. Então foi mais ou menos assim que eu descobri o jornalismo. Por isso que eu falo que alguém me deu um trabalho. Não sei se tinha tanta responsabilidade, porque eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. E no primeiro dia de trabalho me mandaram para a rua e deram o microfone e falou, vai. Mas geralmente, assim, quando a gente é adolescente, a gente quer esse desafio, né? Sim, busca... sim. Topa qualquer coisa, né? A gente não tem muito medo, e isso é bom, porque você não tem perspectiva do que pode dar errado, porque você acha que não vai dar errado, então você nem pensa. Eu acho que é uma grande diferença da geração atual, que tem muito claramente a noção do que pode dar certo, do que pode dar errado, e tem um fator de ansiedade muito maior. Eu não tinha esse fator da ansiedade, eu só tinha o da vontade. Então, eu acho que acabou sendo muito natural para mim, muito gostoso, porque era algo que eu queria muito fazer na minha vida. Se a gente pensar... Eu também me formei na UMC, né? Que legal! Foi 2001. Marangoni dava aula ainda? Marangoni dava aula lá ainda. Marangoni deu aula também. E é engraçado porque anos 80, 90, o campo de trabalho era muito pequeno, porque era impresso, que é jornal e revista, e rádio. Sim. Televisão era uma coisa assim... Se você fosse para televisão... Não existia quase, né? Não existia televisão, não. Porque a Vanguarda começa aqui em 88, né? Então, não tinha nada aqui de TV. Não tinha nada. Por isso que eu te falei que o meu grande sonho era trabalhar num grande jornal. Eu era apaixonado pelo Estadão. Cheguei a ser correspondente do Estadão durante uns 2 anos depois, quando eu trabalhei no Vale Paraibano. Era uma época que era possível conciliar, então eu era correspondente do Estadão também. Daí você sai da rádio para ir para o Vale Paraibano? Na verdade, eu fiz os dois. Eu estava estudando ainda, daí eu já estava no trabalho fixo na rádio, e daí eu consegui um trabalho fixo no jornal também, porque a carga horária de jornalista, teoricamente, é de 7 horas. Então, eu entrava às 5 da manhã na rádio e entrava às 2 da tarde no jornal. Eu consegui levar isso, acho que até a época que eu casei, tinha 21, 22 anos. Daí, quando eu casei, eu engravidei muito rapidamente, daí eu tive que deixar a rádio, fiquei só com o jornal. Mas era bem corrido, bem corrido. E o Vale Paraibano, no começo dos anos 90, tinha bastante gente que depois ficou bastante conhecido. A gente estava falando até antes da gravação da Nídia Natália, né? Tinha o Grunewald também, né? Que estava no Vale. Que foi uma pessoa muito importante na minha vida, muito querido. Acho que foi o principal mentor que eu tive na minha carreira de jornalista. Foi o Luizinho, que depois trabalhamos juntos na TV também. Foi ele que te levou, né? Foi ele, foi. Foi ele que me avisou que tinha uma vaga lá. Antes de a gente entrar na Vanguarda, eu queria que você falasse um pouco sobre o Luiz Grunewald, para as pessoas que não sabem quem foi o Luiz Grunewald. Então, o Luizinho, como a gente chamava... Morreu cedo também, né? Morreu cedo, teve um câncer, assim. Na época que ele faleceu, eu estava trabalhando na Globo São Paulo, então não pude acompanhar tão de perto, que a gente não estava mais trabalhando junto, eu já tinha mudado de emprego, mas eu conheci no jornal uma pessoa fantástica, que assim, extremamente competente, um tremendo jornalista, com muito carinho. Eu mostrava meus textos para ele, era ele que falava, tá um lixo, com todo um jeitinho, falava, reescreva tudo, tirando a primeira frase tá ótimo, ou tirando tudo tá bom. Então ele foi muito importante, porque ele foi a pessoa que eu acho que uma das primeiras pessoas que me ajudaram a entender o que era o jornalismo e como eu deveria escrever. Que eu deveria escrever a informação também com emoção e com responsabilidade. E ele foi fundamental na minha vida. Em 92 ele te avisa que tem uma vaga na Vanguarda. Ele me avisou, você sabe que você é bom de data, eu não sou, viu? Eu não sou bom de
Nossa, às vezes eu me confundo até o ano que meus filhos nasceram. Se eu pedir para eu fazer minha timeline, eu vou ter que parar, pensar, consultar umas pessoas, pegar amigos, uns documentos, né? pegar uns documentos para eu lembrar. Daí, quando eu fui para a TV, eu me lembro que a TV era nova ainda, tinha acabado de abrir. Tava a Mônica lá também, que também era chefe de reportagem no jornal, tinha ido para ajudar a implantar. E daí tava ele e a Mônica, os dois que eram do jornal. Ele falou, tem vaga de produtora aqui, você não quer concorrer? Daí eu fui lá e quem estava na chefia de reportagem era uma outra pessoa que eu também conhecia, que era o Joaquim Botelho, que eu já tinha trabalhado com ele também. Então, eu tive a sorte de conhecer pessoas certas na hora certa, que me ajudaram muito. E daí eu fui trabalhar com os dois, com o Joaquim e com o Luizinho. E quando você vai para a Vanguarda, aí você deixa o Vale e a rádio também? Daí eu já tinha deixado a rádio, eu estava só no jornal, não dava para conciliar tudo. Você sabe que antes a gente até, eticamente, não havia problema nenhum em você conciliar as coisas, porque os interesses realmente não se esbarravam. Às vezes uma pessoa nem sabia onde você trabalhava. Hoje é impossível. Hoje não dá. Hoje não dá. E eu concordo que às vezes eticamente é bem difícil. E todo mundo virou concorrente de todo mundo. Mas eu tive que largar porque era um trabalho exclusivo que demandava bastante tempo também, não dava para conciliar as duas coisas. E o que você lembra desse comecinho na Vanguarda, com você como produtora? Você ficou, acho que, pouco tempo como produtora, Eu lembro né? que eu era atrevida, que eu tive uma rejeição muito grande, porque eu era menina novinha que estava vindo do jornal, do interior, trabalhar numa TV onde a maioria das pessoas era de TV e tinha vindo de fora, muita gente de São Paulo, a maioria de São Paulo, e eu era uma caipira que achava que sabia fazer alguma coisa. Então eu me lembro que eu fui bastante zoada, sofri muito bullying, fui muito questionada pelos colegas. Mas eu tive uma sorte de ter uma chefia que enxergou alguma coisa, algum talento e foi me dando espaço. Daí eu fiquei pouco tempo como produtora, virei editora, editora-chefe, e foi nessa época que eu virei editora-chefe que eu acabei indo para São Paulo. O Grunewald era qual cargo lá na Vanguarda? Ele era chefe de produção, se eu não me engano. Seria o equivalente hoje a ser um chefe de reportagem, de produção. É porque você também propunha muitas matérias, tinha muitas ideias ali. Acho que por isso que você... Né? Sim, eu conto no jornal que quando eu cheguei no jornal, eu falei pro pessoal, e aí, qual o esquema de trabalho aqui? Quantas matérias a gente faz por dia? E o pessoal que estava lá há mais tempo falou, uma. A gente faz uma matéria e tá bom demais. Às vezes tem que fazer uma foto também, a matéria dá um pouco mais de trabalho. E eu me lembro que no primeiro dia eu fiz uma, na segunda semana eu fiz duas, na terceira semana eu falava, e aí, Nídia, tem mais alguma coisa? E na quarta semana eu já chegava, a Nídia falava, Terezinha, vem cá. Eu, sim, eu preciso de uma matéria de manchete com foto. Nídia, que fácil. Tá, o que é? Não, se vira, vai. Daí chegou num ponto em que a gente tinha uma relação profissional tão boa que ela me esperava chegar, eu entrava às 1h e ela falava, fuça aí, acha uma matéria para mim boa, que eu não tenho manchete, eu preciso de uma manchete e preciso de uma foto. Se quiser pegar o carro e sair com o fotógrafo, pode ir. Então, eu tinha muito isso de sair olhando, procurando e descobrindo alguma notícia. E, às vezes, no caminho, eu parava, fazia alguma coisa e daí eu voltava para a redação com 2, 3 matérias. O faro já estava com você, né? Eu gostava muito de trabalhar, sim. Eu tinha uma energia, assim, fora do comum. E quase sempre eu trabalhava mais que algumas pessoas. Porque aí não tem jeito, né? Eu era fominha, gente. Fazendo uma analogia com o futebol, eu era aquela jogadora fominha que queria fazer gol. Então, eu trabalhava bastante. Pra gente encerrar o primeiro bloco, dessas reportagens que você fez pro Vale ou em outros lugares, você lembra de alguma que mais marcou você por qualquer motivo que seja? Eu lembro de duas, que uma até conto num livro que eu escrevi esse ano com algumas amigas, que eu fui fazer uma matéria, eu não lembro detalhes, era um abandono de uma criança, porque os pais tinham sido presos, eram traficantes, e eles foram levados e ficou uma criança, devia ter 2, 3 anos numa casa, eu fui fazer a matéria. E no fim da matéria, estava esperando o conselho tutelar, que não chegava nunca, eu falei, quer saber? Eu vou levar essa criança embora. Pô, essa criança vai ficar aqui. Cheio de polícia, era só homem, falei, vou levar embora. Peguei a criança, coloquei na viatura, o motorista falou, nossa, eu nunca vi isso. Eu falei, não, fica tranquilo que eu vou resolver. Cheguei na redação com a menina, a Nídia, que isso? Você enlouqueceu? Eu falei, Nídia, a criança já foi abandonada, o pai e a mãe preso.
esperando o conselho tutelar, estava demorando muito, já são 8 da noite, eu achei melhor trazer para cá, a gente fica com ela, qualquer coisa eu levo para minha casa até o conselho tutelar se manifestar. Ela, volta já com essa criança para lá e deixa ela. Eu falei, não posso deixar. Eu me lembro que a gente ligou na polícia para saber o que fazer, mas eu levei a criança para casa. E eu me lembro de uma outra vez que aconteceu, acho que na Band, e aconteceu, a Band era o nome de uma empresa, Bund, né, que lia Band, que eu fui fazer uma greve com o Nelson, que era um grande fotógrafo, que ainda é, e falaram, daqui ninguém passa. Daí eu olhei pro Nelson, o Nelson olhou para mim, a gente vai passar, né, Nelson? Vamos. E a maioria dos jornalistas não foi, e a gente passou, porque a gente queria saber o que estava acontecendo dentro da fábrica, que estava fechada há 2, 3 dias, estava ocupada. A gente tentou entrar. E daí eu me lembro que a polícia pegou a gente, enfim, catou a máquina do Nelson, fizemos um escândalo, ameaçaram me prender, levaram para a delegacia e tal. Quebraram o filme do Nelson, realmente a gente perdeu as fotos, aí eu voltei para escrever uma matéria. Achei que ficou até melhor, gostei. E aconteceu uma vez no CTA também, que a gente estava fazendo alguma coisa de um foguete, não lembro o nome do foguete, e a gente tinha um cercadinho onde os jornalistas podiam ficar. Vocês podem ficar aqui. E daí estava eu lá, acho que estava com o Gilberto, um outro fotógrafo. Eu falei, tá, mas como é que nesse cercadinho eu vou saber o que está acontecendo? E era área militar, né? Eu não tinha ideia. Eu te falei, eu era muito assim, um pouco de irresponsabilidade Ousado, né? misturada com falta de informação. E eu falei, ô Gilberto, vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo ali. Ali tem um departamento, não sei o que, de satélite. Eu acho que ali pode ser uma área para a gente conseguir conversar com alguém, ver como é que está sendo construído. A gente foi, e a hora que eu saí do cercadinho e entrei em outro lugar, me prenderam de novo. Agora você vai ficar de castigo durante tantas horas. Eu falei, não existe. Ah, existe. Você infringiu uma norma militar, você não podia ter saído do seu quadradinho. E daí eu fiquei o tempo inteiro da matéria num quadradinho preso com o fotógrafo, e depois eu tive que falar com os meus colegas para eu conseguir escrever a matéria. E era uma besteira, porque a gente não tinha o que fazer. Eu só queria entender o que estava acontecendo, eu queria conhecer o CTA, mas era extremamente rígido o sistema de segurança. Eu acho que devia ter algum presidente lançando... Acho que era aquele... como chamava? A órbita? Não, a órbita fez um foguete... Eu não lembro o nome do foguete, em parceria com o CTA, não vou lembrar. E eu acho que era alguma coisa relacionada a isso. E ficou presa de novo, pela segunda vez. E pra mim não era nem presa. Levou pro quadradinho. Depois de um tempo, eu falei, caraca, eles me prenderam, né? Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.